hoje é o dia, afinal, hoje é o dia que o rubro-negro tem que se alegrar, porque hoje podemos ter o desfecho, o encerramento, a conclusão tão sonhada da negociação do De La Cruz. Sim, senhoras e senhores, Nicolás De La Cruz está muitíssimo perto de ser jogador do Flamengo e hoje teremos aí uma reunião no Uruguai, onde o jogador já se dirigiu, já saiu da Argentina e foi para o Uruguai para tentar sacramentar a negociação. Vale lembrar que o jogador deve se apresentar até o dia 8 de janeiro, caso concluída a negociação, certo? E que no dia 22 ainda deve jogar pelo River Plate, haja vista que será o último dia de jogo ali do Campeonato Argentino. Eles devem ter um recesso também, só lembrando que o Campeonato Argentino funciona igual na Europa, diferentemente do Campeonato Brasileiro. Então, para eles, não é final de temporada, é meio de temporada. Bom, quero falar com vocês sobre o desfecho dessa negociação, que tem tudo para dar certo, mas também falar sobre o Léo Ortiz, que está cada vez mais próximo do Flamengo, ele que interrompeu as férias e agora está atuando diretamente na negociação. Ele quer porque quer jogar no Flamengo e deixou isso muito claro. E, gente, só queria falar um negocinho para vocês, tá? O Rodinei, isso, Rodinei, lembra do Rodinei? Rodilindo? Ele que não prestava para o Flamengo, ele que era um jogador que variava muito, inconsistente, né? Era um jogador que não servia aos padrões do Mengão, ou pelo menos assim entendia o seu grande Rodolfo Landim e grande Marcos Braz, foi eleito o melhor lateral da Europa League, tá? Só isso que eu tenho para dizer para vocês. Mas não prestava pra gente. Prestaram atenção, ele não foi o melhor lateral do campeonato nacional. Não, senhoras e senhores. Ele foi o melhor lateral da Europa League. A Europa League é, para quem não sabe, a segunda competição mais importante da Europa, né? É como se fosse aí a Sul-Americana. Então o Rodinei tá voando. Ele foi eleito o melhor lateral, obviamente, do campeonato nacional dele. Deve ser o grego. E ele também foi eleito aí pelos especialistas como o melhor lateral da Europa League. Então assim, né? O Flamengo que está aí penando com esses laterais direitos que nós temos, tirando o Wesley, os outros dois eu consideraria muito incompletos e pode ser até que perca o próprio Wesley. Estão dizendo que os clubes da Europa como um todo estão numa sede muito grande pelo Wesley, né? O Crystal Palace, outros dois clubes da Inglaterra estão vindo atrás do Wesley. E pode ser que ele saia, né? A gente tem aí o Wolverhampton e o Nottingham Forest, que esses são clubes que tipicamente contratam jogadores brasileiros, apostam em jogadores brasileiros, e o Wesley tem todo o perfil para jogar na Europa, está com 19 anos. Então, assim, o Flamengo pode perder o seu melhor lateral direito e não vai ter quem contratar. Estão sonhando aí com a contratação do Matheus Vinha, estão sonhando aí com a contratação de outros jogadores. Só que assim, gente, o orçamento do Flamengo ele é limitado também, né? O Flamengo não tem 400 milhões, como a gente esperava que teria, para contratar. Então, assim, o Vinha tá na Roma, eu acho muito difícil que ele venha. Se vier, vai ser por um salário muito caro. E um dos apelos que os conselheiros fizeram no dia que votaram o orçamento do Flamengo foi: prestem atenção, a nossa folha mensal está em 25 milhões de reais, a gente não quer extrapolar muito mais do que isso, prestem atenção. Então, assim, contratar jogadores europeus é legal, até se forem oportunidade de mercado, quando você não pega e paga o passe do jogador, mas você vai ter que pagar luvas e salário de qualquer jeito. Por isso que eu acho que a negociação com o Alexandre na lateral esquerda está um pouco estagnada, mas o Flamengo não tem lateral esquerdo. O Arana, que seria uma das opções, não vai vir barato, e com toda certeza o Galo vai dificultar muito o negócio, e subindo, obviamente, o preço do passe do jogador, né? Ou fixando ele na multa, o que seria impraticável para o Flamengo a contratação. Então, a princípio, senhoras e senhores, a gente só tem um lateral esquerdo para essa temporada. E o Flamengo está gastando dinheiro, claro, está mirando aí o Scarpa, está mirando aí a contratação de um outro meio de criação, tudo bem, é de fato uma posição que o Flamengo pena muito, sofre muito. Já avisou que não contratará lateral direito, a não ser que algum dos laterais do Flamengo seja vendido. Eu, honestamente, venderia o Varela e o Mateuzinho e tentaria renovar o plantel, contratar mais outros dois jogadores, né? Eu, Jorge, faria isso.
Na zaga também deve passar por uma reformulação, tem que ver se o Pablo vai ficar ou não. Os boatos indicam que o Davi Luiz e o Pablo vão querer manter os seus contratos, vão querer ficar até o final. O Davi Luiz porque entende que aqui está muito bem adaptado à família dele, ele gosta daqui. E o Pablo por entender que o técnico Tite vai dar mais oportunidades para ele. Tem ainda o Léo Ortiz que vai chegar, a gente tem o Léo Pereira que sofre diversas propostas do México ou de alguns outros clubes fora do Brasil, né? E temos também o Fabrício Bruno que tá querendo aí ser vendido para a Europa, mas a princípio não chegou nenhuma proposta para o jogador, né? Temos que ver ainda a questão do Everton Ribeiro, esse que ainda não assinou o seu contrato, a sua renovação de contrato, e agora faltam 14 dias. Também sofre muitas especulações, tanto em alguns outros clubes aqui do Brasil, quanto em clubes do mundo árabe. Ele que é muito bem quisto lá no mundo árabe. Então assim, gente, temos que ver como é que vai ficar o planejamento do Flamengo. O Flamengo está voltando seus esforços para posições que são importantes, mas está esquecendo de outras. Na lateral esquerda ainda não temos nenhum nome, tirando o Alexandre, mas não se vê movimentação nenhuma. Na zaga, eu acredito que vai concluir com o Léo Ortiz. O Flamengo deve estar mirando aí também um ponta direita. Esse jogador deve ser o Scarpa, inclusive com a entrada do Flamengo na negociação, o Galo anunciou que vai desistir da contratação do jogador. Sim, o Flamengo espantou o Galo e a desculpa dos caras foi basicamente o seguinte: a gente não vai entrar em leilão por jogador, mas o Flamengo nem proposta fez. Então, só para vocês terem noção do pavor que o Galo tem do Mengão. E é isso, gente, o mercado da bola do Flamengo tá muito assim, renovação do Gabigol, para ver se ele sai ou não. O Flamengo tá muito... eu acho que o Flamengo está muito agressivo na renada de temporada, buscando jogadores, mas não tem todo esse patamar financeiro para contratar diversas estrelas. Por exemplo, o Flamengo não, eu acredito que o Flamengo não conseguiria fazer a transferência do Alexandre, do Vinha, do De La Cruz, do Léo Ortiz e do Scarpa. Eu acho que esses 5 nomes, por mais que fossem oportunidades de mercado, eu acho que isso oneraria demais a folha mensal do Flamengo. Bom, quem sabe do financeiro do Mengão não sou eu, então tomara que tenha totais condições para contratar, tomara que consiga trazer esses jogadores, porque aí o Flamengo vai ficar uma apelação. Quero saber de você, quem você traria? Se você, de fato, contrataria o Léo Ortiz, que está aí para ser o próximo jogador a ser contratado, tirando o De La Cruz, que eu já meio que dou como certo, e se você viria atrás do Scarpa, ou do próprio Alexandre, ou talvez até do Vinha, só lembrando que o Vinha vocês teriam que pagar, né, o passe do jogador, que se não me engano está fixado em 10 milhões de euros. Bom, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha com os teus amigos e aciona o sininho da notificação. Fui!